Tem gente que entra na desgraça sem perceber, achando que tá só ajudando alguém. Eu entrei assim, com um favor besta, numa estrada vazia. Meu nome é Marcelo, e tudo começou em 2014. Na época eu tava quebrado, oficina quase falindo, conta atrasada, nome sujo. Separado fazia 6 meses, dormindo mal e pensando todo dia em desistir de tudo. Numa noite de chuva, voltando para casa pela BR, vi um homem parado no acostamento. Terno escuro, sapato limpo demais para aquele barro. Nenhum carro por perto, nenhuma mochila, nada. Só ele, parado, esperando. Parei o carro. Perguntei se precisava de ajuda. Ele sorriu estranho, educado demais, e falou: "Só preciso de um favor." Achei que era carona, mas não era. Ele apontou para uma sacola preta no chão. Disse para eu deixar numa oficina abandonada uns 20 minutos dali, sem abrir, sem perguntar. Eu quase fui embora. Mas antes dele sair, o homem falou uma frase que me travou. "Você tá precisando de sorte." Não sei explicar, mas parecia que ele sabia coisa demais sobre mim. Fiz o favor. Deixei a sacola. Nem olhei dentro. Voltei para casa achando aquilo estranho e acabou. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Um cliente antigo queria fechar um serviço grande, à vista. Dinheiro alto. No mesmo dia, um processo antigo contra mim foi encerrado, sem eu precisar pagar nada. E pela primeira vez em meses, eu consegui dormir sem ansiedade. Achei coincidência. Até encontrar um envelope preso no portão. Sem nome, sem remetente. Só uma frase escrita: "Obrigado pelo primeiro favor." Dentro, tinha uma chave e outro bilhete. Agora preciso de mais uma coisa. Foi ali que eu devia ter dito não. Porque depois do primeiro favor, eu nunca mais consegui parar. Eu devia ter jogado aquela chave fora. De verdade. Mas depois de meses na pior, minha vida finalmente estava melhorando. Dinheiro entrando, problemas sumindo, as coisas funcionando. E no fundo, eu queria ver até onde aquilo ia. O bilhete dizia: "Rodoviária, armário 12, hoje, 22 horas." Só isso. Fui, abri o armário. Tinha uma mochila preta, pesada, e outro papel. "Deixa no banheiro do posto da BR, última cabine, sem perguntas." Fiz. Em menos de 10 minutos, acabou. Quando estava indo embora, um homem de boné passou por mim e falou baixo: "Obrigado pelo favor." A voz era igual à do homem da estrada, mas não era o mesmo rosto. Na dia seguinte, fechei o maior contrato da minha oficina, dinheiro que eu nunca tinha visto. Foi ali que comecei a perceber o padrão. Minha vida melhorava. Só que junto com a sorte, vieram coisas estranhas. Eu comecei a olhar para as pessoas e saber coisas. Quem estava mentindo? Quem estava ferrado? Quem escondia alguma coisa? Um cliente entrou sorrindo um dia, e sem motivo nenhum, eu soube. Ele ia perder alguém. 2 semanas depois, o filho dele morreu num acidente. Aquilo me assustou,
muito. Mas ainda assim, quando o próximo envelope apareceu, eu abri. Dessa vez era diferente. O bilhete dizia: Casa Azul, Rua do Campo, entrega a caixa. Quando uma mulher abriu a porta, ela estava chorando. Cara de quem não dormia fazia dias. Atrás dela, uma criança tossindo sem parar, muito doente. Ela pegou a caixa tremendo, olhou para mim e perguntou: Foi ele que mandou? Perguntei: Ele quem? Ela ficou pálida e respondeu baixinho: Você ainda é novo nisso. Depois fechou a porta. Naquela noite, pela primeira vez, eu pensei em parar. Porque eu tinha entendido uma coisa, mas eu ainda não sabia o que acontecia quando alguém tentava dizer não. Depois da mulher da Casa Azul, eu decidi parar. Sem drama, sem despedida, só parar. Ignorei o próximo envelope, nem abri. Joguei numa gaveta da oficina e fingi que aquilo tinha acabado. 3 dias depois, minha sorte acabou, de um jeito assustador. Cliente cancelando o serviço, carro quebrando, conta aparecendo, problema atrás de problema. Como se alguém tivesse desligado alguma coisa. Mas o pior veio no domingo. Minha irmã Camila me ligou chorando. O filho dela, meu sobrinho Davi, de 9 anos, tinha desaparecido. Saiu de bicicleta. Nunca voltou. Nada. Naquela noite, quando cheguei em casa, o envelope estava em cima da minha cama, dentro do quarto. Casa trancada, janela fechada. Tinha só uma frase: Você esqueceu do favor. Abri tremendo. Dentro, uma foto da minha irmã e um bilhete: Pegue uma coisa dela. Eu fiquei com raiva, medo, confusão, tudo junto. Mas ignorei. De novo. Na madrugada, acordei com alguém sentado na cadeira do quarto. No escuro, sem rosto, parado. A voz era calma, a mesma da estrada. Pega uma coisa da tua irmã. E o menino volta. Meu sangue gelou. Perguntei: Foi você? A voz respondeu: Ainda dá tempo. No dia seguinte, fui ver minha irmã. Ela estava destruída, sem dormir, sem comer. Quando ela saiu da sala, vi um fio de cabelo preso no sofá. Peguei, guardei no bolso. À noite, o envelope apareceu de novo. Só uma palavra: Eu queimei. No quintal, tremendo. Na manhã seguinte, Davi apareceu, sozinho, na entrada da cidade, sem um arranhão. Quando perguntaram onde ele estava, ele respondeu uma coisa que até hoje me arrepia: Na casa do homem da estrada. Minha irmã chamou de milagre, a cidade inteira também. Mas eu sabia, não tinha sido milagre. E naquela noite, veio outro envelope, com uma frase: Agora você entendeu. Recusado vira dívida. E foi ali que os pedidos começaram a piorar, porque o próximo favor não envolvia objeto, envolvia uma pessoa. Depois do meu sobrinho voltar, eu parei de fingir que era coincidência. Aquilo era real. E pior, sabia como me atingir. 2 dias depois,
chegou outro envelope, sem chave, sem objeto, só uma foto. Um homem, uns 50 anos, cara comum, daquelas que você esquece rápido. Atrás da foto, uma frase: faz ele perder o emprego. Eu ri de nervoso, porque aquilo já estava passando do limite. Quem era aquele cara? O que ele tinha feito? Por que eu? Tinha outro papel junto, pequeno, com instruções. Entrega isso no carro dele. Era um pendrive. Eu quase joguei fora, mas depois do que aconteceu com Davi, eu estava com medo de dizer não. Segui o homem por 2 dias. Descobri onde ele trabalhava. Num estacionamento, deixei o pendrive no carro. Só isso, nada demais. Uma semana depois, vi a notícia no Facebook. O homem tinha sido demitido. Escândalo na empresa, fraude, desvio de dinheiro, família destruída, casamento acabando. E foi aí que uma coisa começou a me corroer. Porque eu não sabia, ele merecia aquilo? Ou eu tinha acabado com a vida de um inocente? Naquela noite, o envelope apareceu de novo. Bom trabalho. E junto, um envelope grosso, dinheiro, muito dinheiro. Mais do que eu fazia em meses na oficina. Foi ali que uma parte de mim começou a mudar. Porque pela primeira vez, eu pensei, talvez valha a pena. A oficina cresceu, troquei de carro, quitei dívida, voltei a dormir bem. Só que os pedidos ficavam cada vez mais estranhos, mais pessoais, mais pesados. Até chegar o dia que apareceu uma foto que eu reconheci na hora. Meu coração afundou, porque naquela foto estava um amigo meu. E o bilhete dizia: agora é alguém próximo. Foi naquele momento que eu percebi uma coisa horrível. Quanto mais eu aceitava, mais caro ficava dizer não. O nome no bilhete era da minha mãe. Eu reli umas 10 vezes, achando que estava vendo errado. Mas não. Era ela. Atrás do papel, uma frase curta. Faz ela esquecer. Esquecer o quê? Não dizia. Só tinha uma instrução. Pega algo importante dela. Minha mãe morava sozinha. Desde que meu pai morreu, ela ficou esquecida das coisas. Mas ainda era lúcida, forte. Fui visitar ela no domingo, tentando a ninar não tia. Ela fez café, falou da vida, perguntou se eu estava melhor. Disse que finalmente eu parecia em paz. Aquilo doeu, porque eu sabia de onde vinha minha paz. Na estante da sala, vi um porta-retrato antigo. Foto dela com meu pai. O único retrato do casamento. O que ela mais gostava. Quando ela foi para a cozinha, eu peguei. Me senti um ladrão. Pior. Me senti traidor. Naquela noite, queimei a foto no quintal, como mandava o bilhete. 2 dias depois, minha mãe me ligou, confusa, perguntando se eu tinha passado lá no domingo. Eu congelei. Ela não lembrava direito da visita, nem do almoço, nem de coisas simples. Nas semanas seguintes, piorou, muito. Esqueci a panela no fogo, nome de gente próxima. Às vezes, me chamava pelo nome do meu pai. O médico falou em começo de demência. Idade, normal, essas coisas. Mas eu sabia. E naquela noite, o envelope apareceu de novo. Agora você entende. Toda ajuda tem preço. Dentro, chaves de uma caminhonete nova,
documento da oficina quitada, dívidas zeradas. Eu devia ter parado ali, de verdade. Mas depois de tudo que eu já tinha feito, uma parte de mim começou a pensar: já fui longe demais para voltar. E foi exatamente quando pensei isso que o próximo envelope chegou. Dessa vez, não tinha NPUBD. Escolhe um. E 2 fotos. Minha irmã e meu sobrinho. Foi ali que eu percebi uma coisa horrível. Eu estava pasando faso, pagando uma dívida que nunca acabava. Eu fiquei olhando aquelas fotos, sem conseguir respirar direito. Minha irmã, meu sobrinho. O bilhete dizia só isso. Escolhe um. Achei que era blefe, crueldade, teste, qualquer coisa, menos real. Passei dias sem responder, sem abrir envelope, sem dormir direito. Mas as coisas começaram de novo, como sempre começavam. Minha irmã sofreu um acidente leve, nada grave, mas quase. Meu sobrinho começou a ter pesadelos. Acordava gritando de madrugada, dizendo que tinha um homem parado no quarto. O homem da estrada. Foi aí que eu entendi. Aquilo não ia parar. Eu tentei negociar. Pela primeira vez, falei sozinha no quarto. Perguntei: por quê? Naquela madrugada, a voz respondeu, calma, fria. Porque dívida precisa ser paga. Perguntei o que acontecia se eu não escolhesse. Silêncio. Depois, eu escolho. E não sei explicar por quê, mas aquilo me deu mais medo ainda. Minha irmã ainda tinha uma vida inteira. Meu sobrinho era uma criança. Fiquei uma semana tentando decidir, me odiando, sem conseguir comer, sem conseguir pensar. Até que uma noite, eu falei o nome, baixinho, quase sussurrando. Minha irmã. Eu me convenci de uma coisa horrível. Pelo menos o menino cresce. Na manhã seguinte, o envelope apareceu. Tá feito. 3 dias depois, Camila teve um AVC. Do nada. Nova, saudável, sem histórico. Sobreviveu, mas nunca voltou a ser a mesma. Perdeu parte da memória, dificuldade para falar, nunca mais conseguiu trabalhar. Meu sobrinho ficou bem, perfeitamente bem. E foi ali que alguma coisa morreu dentro de mim. Porque quando vi ele correndo no quintal, aliviado, uma parte de mim pensou, pelo menos funcionou. Essa frase me assustou mais do que tudo, porque eu percebi uma coisa horrível. Eu estava mudando. Naquela mesma semana, minha oficina explodiu de dinheiro. Contrato grande, casa nova, carro novo. Problema sumindo. Minha vida nunca esteve tão boa, enquanto a da minha irmã desmoronava. E então veio o último envelope. Sem pedido, sem foto. Só uma frase. Agora você aprendeu. Daqui para frente, você faz sem precisar pedir. Foi ali que eu percebi uma coisa pior que o homem da estrada. Depois de tanto tempo, eu já estava começando a pensar igual a ele. Depois da minha irmã, os envelopes pararam. Nenhuma chave, nenhum pedido, nenhuma voz. Nada. Mas o estranho é que eu não precisava mais deles. Eu simplesmente
Sabia. Olhava para uma pessoa e entendia o ponto fraco, o medo, a mentira, o problema escondido. E pior, às vezes eu sabia exatamente o que fazer. Uma conversa errada, um boato pequeno, uma decisão empurrada no momento certo. Coisas simples, mas que mudavam vidas. Destruíam casamentos, negócios, famílias. E toda vez que eu fazia, alguma coisa melhorava para mim. Mais dinheiro, mais sorte, mais oportunidade. Em 2020, minha oficina virou empresa. Abri 2 filiais. Comprei casa, carro, apartamento. Coisa que eu nunca imaginei ter. Minha mãe já quase não lembrava meu nome. Minha irmã vivia apagada. Meu sobrinho cresceu distante de mim. E eu? Por fora, parecia um cara de sucesso. Todo mundo dizia: Marcelo venceu na vida. Mas tinha uma coisa errada comigo. Eu não sentia culpa mais, nem tristeza, nem alegria direito. Era como se alguma coisa tivesse comido isso de mim. Às vezes eu sonhava com o homem da estrada, sempre igual, parado, me olhando, como se tivesse esperando. Nunca falava nada, porque já não precisava. Ano passado, parei no acostamento da mesma BR, o mesmo lugar de tudo. Só por curiosidade. E tinha um rapaz lá, uns 25 anos, desempregado. Cara de quem estava no fundo do poço. Perguntou se eu podia ajudar. Disse que precisava de uma chance. Eu fiquei olhando ele e pela primeira vez em muito tempo senti medo. Porque no banco do passageiro tinha uma sacola preta. A mesma sacola. E naquele momento eu entendi uma coisa. Talvez o homem da estrada nunca tenha sido o começo. Talvez ele só tivesse feito com alguém o que um dia fizeram com ele. O rapaz perguntou de novo: "O senhor pode me ajudar?" Olhei para a estrada, olhei para a sacola, olhei para a cara cansada dele. E sabe o que mais me assusta? A resposta saiu rápida, sem culpa, sem hesitar. Claro, porque depois de tudo que perdi, de tudo que destruí, de tudo que ganhei, tem uma verdade que eu odeio admitir. Se eu pudesse voltar naquela noite, na primeira vez, quando vi o homem parado na chuva, eu provavelmente faria tudo de novo.